decepção, medo e sensação de um filme se repetindo. Sim, essas foram as principais coisas que passaram pela minha cabeça no lado torcedor depois da partida de ontem. No lado profissional aqui da análise de desempenho me passou sim um grande arrependimento. Afinal de contas, quem assistiu o vídeo de ontem, a análise pré-jogo de ontem, certamente viu que eu havia sugerido uma goleada, poupando jogadores. Errei feio? Errei rude? Sim, sem dúvida. Tal qual o Felipe Luiz. E não é só por isso que eu vou ser empático a ele. Eu vou ser empático a ele porque ele, assim como eu, cometemos o mesmo tipo de erro. E aí a gente passa a ter talvez o mesmo lugar de fala. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar aonde que eu e ele erramos, falando sobre tática sem tatiquez. O primeiro erro, o erro fundamental, não precisa de tela tática para mostrar. Ele foi um erro de premissa, foi um erro de desrespeito à cultura. E como diria Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, a cultura come a estratégia no café da manhã. Pois é, o que eu estou querendo falar com isso? Bom, o Flamengo do ano de 2025, tal qual o do ano de 2024, tal qual o do ano de 2023 e do ano de 2021, quando foi a primeira vez que isso aconteceu, pelo menos que eu me lembre, desde o meu tempo de torcedor, que é desde que eu nasci, o Flamengo, ele nunca esteve preparado, isso nunca deu certo, de escalar reservas na Libertadores. Mas como a estratégia ela previa que isso fosse interessante, lá fui eu e lá foi o Felipe fazer, lá fui eu pensar e fazer, e lá foi o Felipe de fato, que tem a caneta e tem o poder, lá foi ele fazer. Acontece que a cultura Flamengo não está pronta para isso. Ela não está pronta para isso porque não há uma maturidade para o revés a partir dessa escolha. E a partir do momento que qualquer escolha, para que seja analisada, precisa dar certo, então ela obviamente é uma escolha que ainda não está entranhada na cultura daquela organização tão complexa que tem tanta gente, tantos integrantes, 45 milhões de integrantes. Então esse erro foi o principal, foi o erro inicial, foi o erro fundamental. Além desse erro, tem mérito do outro lado também, que a gente vai começar a falar agora. Eu, o Felipe Luiz, talvez a família do Omar de Felipe, técnico do Central Córdoba, todos nós acreditávamos que ele iria com esse time para campo. Se você for olhar nome por nome, você vai ver que esse foi o time que foi a campo em termos de escalação. Mas não, ele levou a campo uma formação basicamente assim, completamente diferente, né? Apesar de igual. A tática foi um 4-1-4-1 ou 4-3-3, agressivo, de marcação alta. E nem eu, nem o Felipe certamente esperávamos por isso. O que demonstra uma inteligência estratégica do Omar de Felipe, que para ir para um jogo, para ir para uma disputa, pode sair na frente ao surpreender a outra parte. Certamente ele sabia que iria surpreender fazendo isso, não nesse bloco mais baixo, mas sim pressionando mais alto. Mas eu confesso que a mim foi uma surpresa boa. Eu imagino que ao Felipe também. Afinal de contas, ao planejar a escalação, que não foi essa aí, essa foi a que eu tinha sugerido, o Felipe pensou na mesma coisa, a que era justamente preencher a linha de 5 deles, né? Preencher a linha de 5, induzir os encaixes individuais, abrir espaço numa defesa muito fechada. Só que ele não precisava abrir espaço nessa defesa fechada, porque essa defesa já estava aberta, né? E ao estar aberta, ele podia fazer ataques mais rápidos que gerassem chance de gol. E aí tem o primeiro capítulo do jogo, que é o primeiro tempo, onde o placar foi construído para o adversário. Muita gente vai comentar que o time jogou na trocação a primeira etapa. Eu discordo. Eu não acho que foi uma trocação. Trocação, para mim, acontece quando você abre mão de uma vantagem técnica que você tem sobre um adversário e passa a se nivelar numa briga ali de rua, como diz o André Rocha, numa briga de rua onde você tá pronto para bater e talvez você tenha até mais qualidade para bater, mas você também vai apanhar e sabe que alguns socos vão
vão entrar em cheio em você. Nesse caso era completamente diferente, porque o Flamengo tinha muito espaço para atacar, tinha, como sempre teve, a técnica para atacar e tinha vantagem ali. Além da vantagem técnica, tinha a vantagem tática e o ambiente e o mental para atacá-los. Enquanto para defender, o adversário sempre atacava com um pouco menos gente. E isso gerava também uma vantagem para o Flamengo defender. Tanto que, para acontecer o gol que os colocou à frente, foi preciso a famosa instituição chamada bola bandida. Teve que acontecer uma bola bandida do futebol. Que não foi proposital, gente. O Pereira não foi displicente, ele simplesmente tem braço. E hoje em dia aquilo é pênalti, tá? A bola foi no braço dele e foi pênalti. Time que não condiciona jogos acaba vendo o jogo sendo condicionado, seja pelos outros, seja pelo tempo, seja pela arbitragem. Tal qual como na vida, que quem não busca realizar os seus sonhos acaba realizando os de alguém. O Flamengo, que perde tantos gols e é tão pouco efetivo, viu o adversário abrir frente no placar e viu o adversário ampliar essa frente no placar. E a partir dali, o jogo que a gente elogiou tanto no domingo saiu de cena. Ou seja, o jogo mental passou a não existir, ou a existir de uma forma muito ruim, desde a arquibancada até o campo, passando pelo banco de reservas. E aí, no intervalo, o Felipe Luiz toma uma decisão extrema. O líder, quando toma uma decisão extrema, ele está demonstrando várias coisas para a equipe. Afinal de contas, uma liderança precisa comunicar, e ela não comunica só com palavras. A comunicação do Felipe, ao fazer aquela mudança de 3 jogadores no intervalo, é a seguinte: pessoal, estamos em uma situação crítica. Vamos compreender isso. Ok, essa é uma boa comunicação. Uma outra comunicação é: estão entrando aí os titulares e não interessa a partida de quem está saindo. Especialmente quando a gente vê que o Bruno Henrique ficou em campo. E o Bruno Henrique talvez tenha feito a pior atuação dele desde que ele chegou ao Flamengo. O Arrascaeta ficou em campo. E o Arrascaeta talvez tenha feito pelo menos uma das 5 piores atuações desde que ele chegou ao Flamengo. O Varela saiu de campo. Eu estava mal no jogo. O Everton Araújo, garoto, estava mal, mas não era jogo para ele. Só que sobre isso, a gente não tem por que abordar, porque tem tanta coisa mais forte do que isso para ser abordada, que a gente precisa falar antes. Então, a substituição tripla fez o que com o mental do time? Piorou. Apesar disso, aí sim na trocação, porque o time já não se defendia bem, já não conseguia atacar bem, a parte técnica já estava completamente condicionada pela mental. E os caras que entraram num outro nível de sintonia de jogo, como a gente pôde ver no Gerson e nos irritantes toques de calcanhar, tentativas de cavadinha e corta-luzes que ele tentou. E olha que eu amo o Gerson, mas ontem até ele. Pois bem, isso tudo foram sintomas de uma comunicação que tirou a segurança do grupo, entregou um patamar de salvador da pátria a quem estava entrando, e aí as reações humanas são diferentes, mas a coletividade vai se perdendo. E o Flamengo fez um gol numa qualidade de um jogador, e poderia até ter empatado na base do abafa, no gol perdido pelo Bruno Henrique no último minuto de jogo. Mas produziu mesmo no segundo tempo? Não. E adivinha o que aconteceu no segundo tempo? O técnico adversário colocou aquilo que a gente esperava que ele começaria, colocando mais um zagueiro. E quando ele fez isso, o Felipe já tinha tirado o Juninho. Juninho que deixou de condicionar o jogo lá atrás. Juninho que faz tudo certo, menos o gol. Ok, também é um problema. Mas será que o Juninho no jogo foi um problema maior do que o Bruno Henrique? Será que o Juninho no jogo foi um problema maior do que o Arrascaeta? Mas quando a corda começa a estourar só no lado mais fraco, o que um grupo passa a pensar sobre um líder, mesmo que seja um baita líder inspirador como é o Felipe? Então, sem dúvida, a derrota soa como uma lição para o Felipe, de que a cultura come a estratégia no café da manhã e que hoje não há maturidade coletiva própria ou individual de vários jogadores em poupar em Libertadores enquanto se precisa do resultado. O trabalho segue excelente,
tal qual o prognóstico de futuro desse time. Sim, excelente, não bateu no teto, assim, a gente lê cada coisa na rede social, que é melhor não ler, mas sim, as críticas sobre esse acidente precisam ser feitas e principalmente elas precisam ser assimiladas com humildade, com a humildade de quem reconhece que errou, tal qual o Felipe claramente errou, tal qual vários atletas claramente erraram, tal qual eu, que não interferi em nada no jogo e errei feio. Então essas críticas elas precisam passar pela direção, numa política de ingressos absurda que coloca em campo só torcedores que talvez não sejam exatamente aqueles que vão empurrar o time para uma superação quando as coisas não estão bem. Passa pela imprensa, no caso de mim, quando passam a menosprezar o outro lado, passa pelo treinador quando desrespeita a própria cultura dessa organização, tal qual a imprensa já tinha feito no meu caso, passam pelas irritantes tentativas de jogada de efeito de quem estava em campo, passa pelos gols perdidos de quem estava em campo e terminam no mental de quem perdeu a confiança, naquele jogo. Sandálias na humildade para todos, porque até aqui pouco ou nada foi conquistado, pelo menos em 2025.